Nós estamos aqui em mais um programa Conhecendo o Ser Humano. Meu nome é Sirlei Silva Costa, sou psicóloga e psicanalista. Nós estamos aqui com o nosso convidado Rogério Raquel. E hoje, Rogério, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, que é um tema assim que a gente pega várias pessoas com o mesmo problema dentro do consultório, dentro da terapias, E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, qual a sua visão como terapeuta, que você tem atendido várias pessoas com esse problema. É que assim, Sirlei, ansiedade, as pessoas elas acham que ansiedade é só quando, vou dar um exemplo bem simplesinho, quando uma criança, você fala para uma criança que ela vai ganhar um presente, e ela não consegue dormir de noite, fica preocupada, ou vai ter um passeio e aí a criança fica pensando naquele passeio, fica ansiosa para esperar o dia chegar e tal. Tem gente que acha que a ansiedade é só isso. Ansiedade, ela é um combo de sintomas e aspectos muito profundos. E a ansiedade em excesso leva à própria depressão. Porque ansiedade é um dos sintomas da depressão. Sim, e é importante também a gente estar falando aqui nesse bate-papo que a ansiedade todos nós temos, sim, Todos sim. nós somos ansiosos assim, porque é um mecanismo de defesa. O que não é normal entre o ser humano é ter o transtorno de ansiedade, que aí é aquela ansiedade exacerbada, tá? É uma generalizada, onde dá alguns sintomas, Onde os sintomas podem ser tremedeira, suor, paralisa, a pessoa se paralisa, Taquicardia. Isso, então assim, tem vários sintomas. Você já, dentro da terapia, Rogério, já tratou alguém com esses sintomas? Ah, demais. É muito comum, Até a pessoa, às vezes, chega no consultório, ela não tem noção de que ela tem sintomas de ansiedade, Como você falou, transtorno de ansiedade. Ela fala, Rogério, eu tenho uma dificuldade tal no trabalho, tenho uma dificuldade no relacionamento, aí acaba tendo dificuldade no aspecto da ordem sexual, porque tudo para ela vira um evento muito sério. Porque a ansiedade, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, tudo para ela torna-se um grande evento. A vida dela meio que para, porque ela não consegue mais ter uma vida normal, porque tudo internamente, esse evento é interno, Tudo para ela internamente gera para ela sensações físicas, o que é muito complicado, porque a ansiedade gera muitas sensações físicas. Sim, e recapitulando, a ansiedade não é só você estar ansioso por algo que está por acontecer. A ansiedade é um combo. Então você pode ter transtorno de ansiedade porque você tem um projeto, porque você almeja alguma coisa, porque você tem um evento, porque você precisa fazer uma entrevista, porque você tem um relacionamento que não está dando certo. Então, a ansiedade é um combo de sintomas que leva uma pessoa a, praticamente, muitas vezes, a parar com a vida normal. E ela, o que acontece? A defesa, você falou de mecanismo de defesa. A própria ansiedade é um mecanismo de defesa, é algo importante para que a gente sinta. Porque a ansiedade mostra que a gente está vivo, para começar. Porque quando nada mais tem sentido, quando nada mais tem graça, você nem ansiedade sente. Então, a ansiedade é uma demonstração de que você realmente está vivo. Sim. Como você falou, sentir ansiedade é normal, porque faz parte do ser humano isso aí. Mas quando é que aquilo se torna anormal? Quando a ansiedade domina o ser por completo e este ser não consegue mais ter uma vida normal. Onde ela fica meio que paralisada na vida, não consegue dar um passo além do que ela está, porque essa ansiedade não limita, ela não consegue mais. É como se fosse, no caso do medo, Quando que o medo, ele é algo natural? Porque o medo, ele é algo natural, faz parte, a gente não come aquela fruta venenosa, aquele veneno no meio da floresta, porque eu tenho medo. Senão, eu não pulo do penhasco, porque eu tenho medo. Então, o medo faz parte da vida. O instinto de proteção, Exatamente. Então, quando é que esse medo passa a ser simplesmente um instinto de proteção e pela vida, e passa a ser algo quando aquilo me paralisa, eu não sigo mais, eu não consigo mais fazer nada. A ansiedade é igual. A ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Quando o ser humano não sente ansiedade, o mínimo de ansiedade é porque nada mais tem sentido, Mas quando isso é complicado, quando a vida dele não anda, ele não consegue mais ter uma vida normal no trabalho, na vida conjugal, na vida sexual, na vida profissional, aquilo paralisa, ela não consegue mais caminhar pela vida.
E é interessante falar que os sintomas de ansiedade são normais, mas quando nós temos uma ansiedade exacerbada, pode ter alguns gatilhos que fazem a gente desenvolver, nos fazem sentir essa ansiedade de forma mais latente, de forma mais forte, de forma mais exagerada, né? E aí você quer comentar alguns? Veja bem. Eu sempre falo para as pessoas não têm noção de que o inconsciente é uma memória perfeita e que nada é esquecido dentro do seu inconsciente, né? Então, os gatilhos que levam ao despertar de uma ansiedade exacerbada, eu falo que são as memórias visuais, memórias olfativas, memórias realmente de traumas. Eu vou explicar para o pessoal que está assistindo entender o que significa isso. Memórias auditivas, tudo que você viveu e que foi traumático, ele fica registrado no inconsciente de uma forma muito peculiar. Esses tempos atrás, eu atendi uma moça que ela simplesmente disse que estava bem, estava normal na vida dela, estava bem, e de repente, no meio do dia, ela baixou aquela deprê, aquela sensação. E aí vem os sintomas de ansiedade, aquela angústia, aquela taquicardia, aquela sensação de vazio, aquela coisa de que falta algo, tem algo por acontecer. E aí a gente na terapia de regressão de memória, por exemplo, descobriu que, olha que interessante, memória olfativa. Ela entrou numa loja de perfume, e aí escolhendo um perfume que ela ia dar de presente para a mãe dela, um dos perfumes, quando ela sentiu o cheiro daquele perfume, ela simplesmente, dali para frente, começou a sentir uma tristeza muito grande. Ela não quis aquele perfume para a mãe, ela levou outro, mas ela não percebeu que aquele cheirinho, daquele perfume em particular, na regressão a gente descobriu, trouxe uma memória para ela, olfativa, de um cheirinho, de um perfume, de uma professora que ela teve no jardim da infância, que ela não queria ficar na escolinha, o pai levava, e aquela professora que pegava ela no colo, é como se aquela professora roubasse ela do pai. Ela queria ficar com o pai, que deixava ela na escolinha para ir para o trabalho. E ela sentia como se estivesse sendo abandonada pelo pai. E aquela professora era a megera, dentro do inconsciente da criança, a megera, a bruxa que pegava e roubava ela do pai e não deixava ela ir com o pai. Então a memória olfativa dela é daquela professora. A gente fez uma ressignificação muito bonita, fez um trabalho muito interessante, fez ela entender que o perfume não tinha nada a ver com isso, que aquela professora não era megera, explicou para o inconsciente da pessoa, né? Então, é só um exemplo que eu estou dando. Então, a ansiedade, esses sintomas, eles podem vir por uma memória olfativa, uma memória visual, uma lembrança de um trauma, uma situação do passado, e que gera toda uma sintomática que a ansiedade pode ser confundida até mesmo com pessoas que estão tendo um ataque cardíaco, porque da taquicardia, da falta de ar. Dá vários sintomas. Realmente, assim, dentro do DSM-5, que é um manual de classificação, tem listado alguns dos sintomas, né? Então, assim, pode realmente, quem está com a ansiedade muito exacerbada, que esse transtorno de ansiedade generalizado, ela pode realmente ter paralisações, ela pode ter tremedeira, taquicardia, ela pode ter um suor mais exagerado, ela sentir-se transpirar muito mais, ela pode ter diarreia, ela pode ter vômitos, ela pode ter vários sintomas físicos, várias coisas perceptíveis ao corpo. Porque muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, porque assim, eu posso classificar a ansiedade como sendo uma coisa assim, eu posso dizer que a ansiedade que eu sinto, dando um nome para ela, tá? Ela é a fome. Para você, a ansiedade, ela pode ser um medo. Então, assim, é interessante quando nós falarmos de ansiedade, classificar como a pessoa vê a ansiedade para ela, né? Então, a ansiedade, ela pode ter vários nomes, né? As pessoas podem dar várias características, mas quando isso exterioriza para o físico, aí muitas vezes é hora de procurar. Lógico que sempre busque orientação médica, profissional, para saber e não vai falando, não, eu tenho isso, eu tô com um ataque de pânico, de ansiedade
generalizada, não. Aqui nós estamos no bate-papo, apenas são um dos sintomas que nós trabalhamos e nós percebemos, e dentro da classificação do DSM-5, do CID-10 também tem essas classificações. A ideia desse bate-papo é esclarecer mesmo, a pessoa que está assistindo, tentar observar se ela está se enquadrando em algum desses sintomas, até para buscar ajuda terapêutica, né? Sim. Dentro do DSM-5, de 3 a 5, né, características, já é enquadrado como um transtorno. Então, assim, o legal é buscar ajuda profissional e não ficar sentindo isso sozinho, porque muitas vezes pode ser algo paralisante, e aí você vai, às vezes, tem pessoas que eu cheguei já a conversar, a atender, que chegam a perder oportunidades muito significantes para a vida delas, por conta de não conseguir dar conta, né? E tem pessoas que não conseguem muitas vezes ir num banco, não conseguem ir numa praça, não conseguem ir num shopping. Então tem várias coisas que desencadeiam e que atrapalham a vida. Então, assim, não é normal você estar sentindo, tendo sintomas no seu corpo que te paralisam e te fazem parar a vida, né? Igual o Rogério falou, aquilo que te faz parar e você não consegue prosseguir, você tem medo, então é hora de buscar ajuda. Perfeito. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é um assunto que a gente poderia abordar em outro programa, que aí talvez trazer mais dicas, né, de tratamento, né? Que o assunto é muito longo, muito profundo. Sim. Estou me convidando para outro programa. Está super convidado. E assim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, compartilhe. E nós também temos os cursos dentro do Instituto, vocês estão super convidados para participar. E qualquer dúvida que nós possamos ajudar, nós estamos aqui. Tudo que, assim, se nós estiver dentro da nossa possibilidade, sim, nós estamos à disposição, ok? Então, os contatos estão no vídeo também. E obrigado, Rogério. Gratidão é minha pelo convite. Obrigada a todos vocês e até a próxima.